Eu estou aqui por causa do Senhor Jesus Cristo, da palavra. É muito bom ouvir a palavra, receber essa presença de Deus, né? Nós temos que tomar cuidado, gente, para a gente não perder o prazer da vida. Salomão perdeu. Deus havia prometido a ele que iria prosperá-lo, que iria abençoá-lo, e ele fez tudo direitinho, sacrificou. Deus apareceu no monte, falou para ele: o que você quer? Ele falou: eu quero sabedoria. Deus deu sabedoria, deu prosperidade, Deus deu tudo. Se você lê o livro de alguns provérbios, se você vê o livro de crônicas, de reis, você vai ver o quanto Salomão é sábio, inteligente. Jesus falou de Salomão lá na frente. Salomão foi algo assim fenomenal que passou pela terra. Só que quando você vai para o livro de Eclesiastes, aí você vê a decadência de Salomão. Você vê aonde ele foi parar. Ele começou a cair. Por quê? Porque ele começou a fazer o seguinte, no capítulo 1 e 2, ele fala o seguinte: fiz para mim açudes, fiz para os meus olhos, fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Ele começou a trazer tudo para ele, sendo que a glória não é nossa, gente. A glória é de quem? A glória é de Deus, gente. Você vai chegar longe. Sabe por que você vai chegar longe? Porque Deus está na sua vida. Só que quando você chegar lá, meu querido, pelo amor de Deus, não esqueça, não foi você, foi Deus, foi Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Tenha essa humildade. Eu sou humilde, eu só compro roupa na feira. Não, você não é humilde não, porque eu já vi rico comprar roupa na feira. Não, eu sou humilde porque eu só ando de chinelo. Não, já vi muito orgulhoso de chinelo. Humildade não é roupa, humildade não, humildade é de dentro da pessoa. Tem que ser humilde e reconhecer que tudo que nós temos é de Deus. Tudo. Esse cabelo bonito que você tem aí é de Deus. Foi Deus que fez. O carrinho que você tem lá na sua casa foi Deus que fez. O marido que está ali foi Deus que fez. Tudo é de Deus. Nada é nosso. Diga glória a Deus. Nada é nosso. O problema de Salomão foi que ele olhou e falou que tudo era dele. Aí ele começou a falar: eu tive 1000 mulheres, não achei uma. Ué? Rapaz, como é que o camarada teve 1000 mulheres e não achou uma para ser esposa dele? Ele falou que não achou uma. Aí você fala assim: é porque nenhuma delas prestava. Não, claro que tinha alguém ali que prestava. A questão é o seguinte, é que Deus não ia tirar dele, quando ele se perdeu, se corrompeu com a idolatria, ele foi adorar outros deuses que ele adorou. Quando ele se entortou para um lado, Deus não ia tirar a bênção que já estava sobre ele, mas Deus tirou o prazer. Tá bom, eu não vou tirar o que eu te dei, mas você não vai ter prazer em nada também. Então ele era rico, ele era milionário, ele tinha tudo, mas não tinha prazer. Não tinha. Você já viu uma coisa dessa? Tem gente que não tem nada e tem prazer em viver. Não tem coisa melhor do que ter prazer em viver. Acordar feliz. Diga graças a Deus. Cuidado com o orgulho. É o coração que nós temos que guardar. Por isso que eu quero ler com vocês o livro de Josué. É o Antigo Testamento, capítulo 2. O povo de Israel, deixa aí o Josué, pastor Marcos, coloca lá no Mateus 1, versículo 5. Josué capítulo 2, para a igreja, o pastor Marcos só vai ali no Mateus e já volta.
Vai lá no Mateus, olha lá. Olha só, gente. Salmão gerou de Raabe a quem? A Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. E de Jessé nasceu quem? Davi. Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta. Olha só. Quer que, para piorar a situação da menina ainda, além dela ser prostituta, ela não era uma prostituta comum. Ela era uma prostituta pagã, dos deuses daquela época. Do templo, chamava prostitutas do templo. Ela, quando eles queriam fertilidade, eles traziam prostitutas, traziam mulheres e faziam as aberrações deles lá na frente da imagem. E ela era paga para isso. Você imagina, naquela época de Raabe, mulher não poderia estudar. Naquela época de Raabe, aquele homem que tivesse filhas mulheres na família, não era respeitado, só mulheres, porque tinha que ter um homem que encabeçasse depois a família ao falecimento do chefe da família. Era uma coisa assim, bem machista. E eles eram desse jeito. Em alguns lugares ainda existe esse tipo de coisa, né? Em algumas religiões aí, muçulmanos, essas coisas. E as mulheres não tinham voz ativa. As mulheres... a mulher e um camelo naquela época era a mesma coisa. Eles não estavam nem aí. Só que Deus precisava guardar 2 homens que foram espiar a terra de Jericó. E Deus procurou pessoas em Jericó que tivessem a capacidade de cuidar desses 2 para que o plano de Deus fosse concretizado, que seria tomar a cidade e entregar para o povo hebreu. É uma tática de guerra. Josué mandou 2 homens e falou: vai lá e olha, vê como que é lá. Só que Deus ficou procurando, no meio dos sacerdotes, alguém para cuidar dos seus 2 espias, não achou. Deus procurou entre os ricos alguém, não achou. Deus procurou entre as pessoas cultas daquela época, não achou. Quem é que Deus achou para cuidar dos 2? A prostituta Raabe. E olha o que diz a palavra, Josué capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entrar na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu nem sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem,
foi ela ter com eles ao eirado, e disse-lhe: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também que fizeste os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-se o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Diga glória a Deus, na terra. Então, aquela mulher não adorava a Deus, mas ela temia a Deus, ela respeitava a Deus, por ouvir falar. Veja que ela falou: eu sei, ela falou, eu sei o que Deus fez por vocês, eu sei a força do Deus de vocês. Veja que Deus poderia ter, ela era uma analfabeta, não podia estudar. Você veja que Deus poderia ter escolhido ou achado alguém naquele lugar diferente de Raabe, mas Deus encontrou em Raabe o que ele procurava. Olha para mim, gente. Está entendendo agora por que Deus nos escolheu? Deus nos escolheu, não é porque a gente sabe alguma coisa, ou porque nós, não, somos inteligentes, nada a ver. Deus nos escolheu porque tem algo dentro de nós, que fez com que Deus se agradasse de nós. Tem algo dentro da gente. Talvez você fale assim: eu sou um ninguém, eu só faço besteira, eu só faço burrada, tudo que eu faço eu atrapalho a vida dos outros, eu sou um zero à esquerda, eu não mereço viver. Você merece sim, você é uma escolhida de Deus. Raabe era discriminada, Raabe era uma mulher que não tinha moral, Raabe era uma mulher que não tinha respeito, ninguém respeitava ela. Ela era uma mulher que se vendia, e outra coisa, além de se vender, ela era mentirosa, mentia, mas isso para eles era normal, porque ela servia um Deus pagão, então para eles aquilo ali era normal. Se o Deus dela aceitava a prostituição, você acha que o Deus dela não ia aceitar mentira? Ela pensava assim. Mas quando ela viu os homens de Deus parados na frente dela, aí ela mostrou o que estava dentro dela. Ela, na verdade, gente, tinha um coração maravilhoso. É o que Deus procura no nosso meio, gente. Olha, o mundo chama a gente de bobo. Você é bobo. Você ajudar esse cara, você é bobo, você ajudar essa mulher, você é bobo, rapaz. Essa pessoa fez tanto mal para você e você está lá perdoando ela. Mas é isso aí, é por causa disso aí que está dentro de você, chamado um coração diferente, um coração bom. É isso que está chamando a atenção de Deus para a sua vida. É o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte de vida. Gente, olha a história de Saul e olha a história de Davi. Quem pecou mais? Davi. Então eu vou sair pecando porque eu tenho o coração bom. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno batido. Não passa nem na porta. Não,
Eu tô comparando para você ver que, embora Davi fez coisas absurdas, quem está lá no céu com Deus é Davi. Por quê? Porque Davi tinha um coração semelhante ao de Deus. Quando você ajuda uma pessoa, e depois você fala, poxa, ajudei essa pessoa e essa pessoa me traiu, fique em paz. Ela te pagou com essa moeda, mas Deus vai converter toda a maldição que ela jogou na sua vida em bênção para você. Porque você fez o que era certo. Isso é o amor de Cristo. Tem gente que fala, eu amo o próximo, mas vê uma criança na rua pedindo comida, você tendo condição de dar comida, você não dá. Você não ama o próximo coisa nenhuma. Mas o meu próximo é o meu vizinho. O meu próximo é o meu filho. Não, o seu próximo é aquele que Deus coloca na sua frente. É aquele que Deus coloca na sua frente. O coração é o centro é aonde Deus olha para a pessoa, é para o coração dela. Existe o coração perverso e existe o coração maldoso. Nós somos maus. Jesus falou que nós somos maus. Ele falou, ora, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo se vos pedir. Ou seja, ele fala, vocês são maus. Nós somos maus, gente. Quem aqui nunca mentiu na sua vida, levanta a mão. Você já ia mentir agora se você levantasse a mão. Você já ia mentir agora, dentro da igreja. Todo mundo aqui já mentiu, rapaz. Todo mundo aqui já enganou o bobo na casca do ovo. Todo mundo já enganou alguém. Todo mundo já fez alguma coisa que ninguém soube, só você e Deus. Mas que você sabe que é errado. Você fez. E eu pergunto a você, Deus te condenou por isso? Não. Por quê? Porque existe algo em você que supera isso. É o coração. Você tem um coração bom. Nós temos que ter um coração bom, gente. Temos que ter um coração semelhante ao de Deus. É difícil demais. Esses dias eu comentava com os pastores, rapaz, eu estou achando que o meu celular está escutando a minha voz. Eu estou achando alguma coisa assim, eu vou começar a achar que é a China que está fazendo isso. Eu estou achando que o meu celular está escutando a minha voz e está reproduzindo o que eu falo em forma de figuras. Por quê? Eu falei do camarada lá o que está lá no Pará, o Aparecido. Falei para você, acho que foi você, não sei, estava em cima. Foi você. Dos móveis lá de Catalão. Uma coisa que aconteceu lá em 2015, eu falei agora, semana passada. Eu falei na segunda. Na terça-feira meu telefone toca. Quem que era? O rapaz que há 5 anos eu fui lembrar dele. Por causa de uma coisa que aconteceu, eu ajudei ele e ele enfiou uma faca. E aí eu estava dando ele como exemplo para os pastores, explicando, falando, ajudei esse rapaz, e esse rapaz me deu uma facada, nem sei se ele está na obra. Daqui a pouco, no outro dia o telefone toca. É ele ligando. E ligando desse jeito. Ô meu bispo. Falei, quem está falando? É Aparecido. Fala, Aparecido. Você está vivo ainda? Estou. Você está onde? Estou na selva amazônica. Para chegar na minha igreja é 8 dias de barco. Falei, meu Deus. Ele falou assim, bispo, deixa eu trabalhar aí no Rio Grande do Sul. Rapaz, sabe quando vem tudo na tua cabeça, tudo que você passou? Vem tudo aquele negócio. Nessa hora, gente, dá vontade humana de deixar Saul falar.
Dá vontade de deixar o Saul. Vai lá, Saul. Saul já ia lá e já resolvia. Só que não é essa a vontade de Deus. Olha, gente, vão chamar a gente de doido, de maluco, mas é a pura verdade. A vontade de Deus, sabe qual que é a vontade de Deus? É que eu dê uma chance para Ele. Você sabia? Que isso, bispo? Rapaz, arrepiou aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa para você, as coisas de Deus assim é muito diferente do que a gente pensa, gente. As coisas de Deus, gente, são puras. Você imagina se Deus olhasse para nós, toda vez que a gente falasse, eu não vou fazer mais isso, e a gente faz. Já pensou? O que Deus ia fazer conosco? Mas Deus perdoa. Sabe por que Deus te perdoa? Porque você perdoa também as pessoas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Quem ensinou essa oração? Você quer ser perdoado? Minha filha, você tem que perdoar. Mas bispo, é muito difícil. Pois é. Se não fosse difícil, não seria a obra de Deus, porque a obra de Deus é difícil. Você acha que é fácil? Um camarada que deu um tapa na sua cara e você perdoar? Olhar para a cara do camarada e falar, olha, eu te perdoo? Ou abraçar? É muito difícil, mas é essa a vontade de Deus. E a gente vai ficar debatendo com Deus, ó Deus, não dá para perdoar o outro, em vez de ser o Maurício, ser o Zezinho, o Jairzinho, tem que ser outro, não pode, tem que ser esse, tem que ser o que Deus preparou. O coração, a gente tem que tomar conta do coração, gente, tem que ficar esperto com o coração. Hoje, tem pessoas que matam em nome de Jesus, matam em nome de Jesus. Sabe como? A pessoa erra com ela, ou a pessoa comete um erro, a outra já quer logo julgar e condenar. Quer pegar a pessoa e condenar. Você não presta, você é um vagabundo, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. E a pessoa é de Deus. Ué, você está usando a palavra que era para abençoar, você está usando para esmagar a cana quebrada. Jesus falou, o meu servo não esmagará a cana quebrada. Se a cana já está quebrada, para que você vai esmagar mais ainda? Para que você vai pisar em quem já está morto? Mas ele errou, ele não cria juízo. Eu já falei. Meu irmão, quem vai mudar ele é Deus, não é você. Quem vai mudar ela é Deus, não é você. Quem mudou a gente foi Deus, não foi ninguém. Um dia eu estava no fliperama, o obreiro chegou, eu estava fumando. Eu estava começando a igreja. O obreiro do grupo jovem chegou, eu estava fumando. Quando ele chegou, eu fiz assim, ó, engoli a fumaça. Ele chegou bem pertinho assim. E aí? E eu... Aí ele, solta essa fumaça aí, você está fumando. Ele falou, não é para mim que você tem que mostrar, é para Deus. Você não tem que mudar por causa do obreiro, você tem que mudar por causa de Deus. Eu já falei de Deus para ele várias vezes, ele não muda, e nem vai mudar, porque não é você. É o Espírito Santo que vai mudar o coração dele. Quando a pessoa vem na igreja e fala assim, eu já ouvi várias vezes, eu vou parar de vir na igreja, eu não estou conseguindo parar de fumar, eu não estou conseguindo parar de usar droga, eu não estou conseguindo parar de fazer o que eu estou errado. Meu irmão, quem vai tirar isso de você é Deus, não é o pastor. Fica calmo. Vai chegar uma hora que quando você for colocar a cachaça na boca, vai dar um nojo tão desgraçado, você vai vomitar até bolinha verde.
que nunca mais você vai querer beber cachaça, que nunca mais você vai querer usar droga, que nunca mais você vai querer fumar cigarro. Não é por força, nem violência, nós já lemos essa palavra aqui, é pelo Espírito Santo. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. O seu papel e o meu papel é ter um coração bom. Quando eu digo bom, ninguém aqui vai alcançar a perfeição, mas é minimamente amar o próximo como a ti mesmo. Espera aí, o cara errou, o cara vacilou, fez coisa errada, fez uma coisa muito grave, tudo bem, mas vamos ver um jeito aqui, se tem como a gente contornar, resolver, salvar essa vida, porque se a gente largar ele de mão aqui, agora ele vai desandar, e vai morrer com as próprias mãos. A gente não está aqui para matar, a gente está aqui para salvar. A gente não está aqui, gente, para competir com ninguém, gente. Você vai chegar no céu, vai ter católico lá na porta do céu, entrando na igreja, entrando no reino dos céus. Vai. E quem chegar no inferno vai ver um monte de evangélico, a Bíblia debaixo do braço, indo para o inferno. Vai. A Bíblia diz sobre isso. Por quê? Porque a pessoa quer manter uma capa, que ela é cristã, que todos os domingos ela está na igreja buscando a Deus, e ela lê a Bíblia, ela conhece a Bíblia, Jesus para cá, Jesus para lá, mas na hora de agir com amor, ela não age, ela age com raiva, ela age sem piedade. Tenha mais misericórdia das pessoas, porque nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. O senhor está falando para mim ser bobo? Não, ser bobo não. Mas seja de Deus. O que Jesus faria numa situação dessa? Jesus perdoaria, então perdoe. Mas eu não consigo, consegue. Fala, está perdoado, acabou. Pronto, estou livre. Esses tempos, o Bispo João falou para mim assim, isso acontece com a gente, eu vou contando que eu vou lembrando. O Bispo João falou para mim assim, conhece fulano de tal, falei, conheço. Rapaz, fulano de tal está acabando contigo. Está falando isso, falando aquilo. Falei, é mesmo? Falei, deve ser coisa do bispo. Daqui a pouco vem outro bispo me liga. Ô bispo, o senhor conhece aquele cara que o senhor ajudou? Conheço. Rapaz, está falando, só não está falando que o senhor é santo aqui, o resto está falando tudo. E começou um mês todo. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei o telefone e liguei para ele. Quando eu liguei, eu falei, alô? Ele falou, quem fala? Eu falei, é o Ricardo. Foi contar a história da carochinha. Falei, não precisa ficar enrolando não, você está falando mal de mim aí, mas eu vou te falar uma coisa. Eu te perdoo. E se você está falando mal de mim, é que eu fiz alguma coisa para você, inconsciente, que eu não ia fazer consciente. Me perdoa. Acabou, gente. Acabou o assunto, acabou a fofoca. Morreu. Por quê? O Deus Todo-Poderoso mandou eu pedir perdão. Eu não fiz nada que eu me lembre, mas Deus mandou. Às vezes, você bota uma gravata amarela, a pessoa se chateia que você está de amarelo. Quando a pessoa está perturbada, rapaz, ela olha para você, ela já fica chateada. Ela fala assim, não gostei dessa máscara sua. É muito branca. Essa mulher só anda com máscara branca, só com branca. Essa mulher é racista. Essa mulher não sei o quê. O diabo entra de um jeito que vai costurando o inferno todo, a pessoa fica endemoniada. Aí você não sabe, porque você só colocou a máscara. Você só colocou a máscara, só fez assim, Aí o diabo entrou lá na cabeça do outro. Aí você fala, eu tenho que apagar aquela fogueira? Meu filho. Você como um bom cristão, você tem que apagar aquela fogueira. Vai lá e apaga.
Ô filhinha, desculpa aí, eu não sabia que você gostava de máscara branca, eu vou usar uma preta agora. Tá, mas me perdoa, não foi minha intenção. Isso é coração, gente. Deus achou isso em Raabe. Deus achou Raabe, uma prostituta toda errada, toda pecadora, mas Deus falou, é essa que eu escolhi. E quer que eu te fale uma coisa? Da descendência dela veio Jesus Cristo. Jesus é descendente da prostituta. Vê a genealogia. Raabe foi mãe de Jessé, é isso? Salmão gerou Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi Salomão, e aí por diante até chegar em Jesus. Então da onde que Jesus veio? Da prostituta. Jesus veio da mulher que era prostituta, porque depois ela mudou, ela se voltou para Deus, ela se converteu. Diga glória a Deus. É isso. Agora você imagina se ele chegasse lá na hora e matasse ela, e matasse a família dela, porque todo mundo morreu, só ficou ela e a família. Eles não mataram ela. Mas não matou por quê? Porque ela era bonita? Por causa do coração dela. Olha para essa pessoa, ela fala para ela assim, guarda seu coração. Amém, gente? Fique de pé em nome de Jesus. É melhor ter paz do que ter razão, meu filho. É melhor ter paz do que ter razão. Não esquenta a cabeça com os outros, não. Faz a sua parte. Bispo, e se eu perdoar e a pessoa não quiser o meu perdão? Aí é problema dela. Você está livre. Amém, gente?